Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, estamos recebendo o nosso irmão Pedro Piloni com o tema O Festim de Bodas, a festa do meu encontro com Deus. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Milúcia, e obrigado a todos vocês que se propõem comigo a percorrer esta parábola, que, por sinal, é muito instigante, a meu ver, e traz, assim, verdadeiras pérolas para o nosso entendimento, a nossa relação com Deus. Abraço com carinho a todos aqueles que assistem em casa ou assistem depois de publicado, né, André? Então, a gente pode viver esse momento de intercâmbio quando nos convier pelas ondas do YouTube. Bem, a parábola do festim de bodas é um bom desafio para que a gente extraia dela conteúdos que sejam relevantes. Pelo título da nossa conversa, o codinome para o festim de bodas é uma festa, festim, festa, né? De bodas, um casamento. Então, uma história contada em torno de um casamento. E eu espero com vocês de perceber que essa alegoria em torno de uma festa de casamento corresponda a um casamento que cada um de nós pode fazer com Deus. E casamento, no sentido de intimidade, de identidade com, de proximidade. Então, vamos ver o que ela nos enseja nesse sentido. Eu vou recorrer ao texto da parábola, porque numa parábola, cada palavra ou frase tem uma função, tem um significado relevante. Daí buscarmos não só passar pelo fio da meada do entendimento, que aí eu poderia contar a parábola, como se conta uma história, mas é interessante ver como que ela foi escrita, apesar também das limitações da escrita. A linguagem escrita, ela passa, né, por transformações e metamorfoses que fazem perder muito da riqueza original. A língua que Jesus utilizava era uma língua relativamente pobre, com poucos vocábulos. Às vezes, a palavra mais próxima daquilo que foi o que ele falou, na atualidade, nem sempre dá um sentido exato do que ele quis dizer. Então, há uma perda de sentido, mas a gente consegue extrair o que é essencial. Vamos à parábola? Jesus tornou a falar pela segunda vez em parábolas, dizendo: por que Jesus usava parábolas? Contador de histórias, né? E as histórias são recursos que nos possibilitam ir muito fundo no trato de uma questão. E a história, pelo seu enredo, ela traduz algo que nem sempre está nas palavras, é um pouco além das palavras, né? E na inteligência e sabedoria crística, é claro que ele antevia que as suas falas, os seus ensinamentos, eles poderiam ser transformados, modificados, deturpados, como foram. Mas uma história, ela guarda, né? O espírito da história fica e não se perde. E é isso que a gente vai tentar extrair. Dessa parábola, ela tem alguns pontos bem
instigantes para a gente degustar. Então, Jesus, falando por parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho, a festa de casamento do seu filho. Um rei. Então, o personagem que gera essa festa é um rei. E um filho dele se casa e ele prepara essa festa. Mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Começa aí, né, o estranhamento. Puxa, ser convidado para o filho do casamento de um rei. Não era uma pessoa comum, um rei, cujo filho se casa. Vai o convite pessoal, né, para que a gente venha à festa. E aqueles que foram convidados simplesmente se recusam a ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados. Olha que o rei diz literalmente o que é que deveria ser dito a esses convidados, pois que os primeiros já tinham recusado, né? Então, digam para eles: eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos. Está tudo pronto. Vinde às bodas. Olha, um apelo direto. Está tudo preparado, já fiz tudo o que tinha que fazer. Agora, vinde. Imperativo, hein? Mas eles desprezaram o convite. Nessa segunda remessa de chamada, aqueles que foram convidados também recusaram o convite. Outros foram para a sua casa de campo, lazer, outro para o seu comércio, foi se ocupar, né, daquilo que possibilita o provimento da sobrevivência. Outros, porém, na terceira categoria de convidados, lançaram mão de dos servos que ele enviara. E depois de os haverem ultrajado, os mataram. Ultraje e morte. Mas o rei, tendo ouvido isto, né, o resultado do seu convite, se irou. E tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo na cidade. Olha a ira do rei. E aí, então, ele disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, as saídas das ruas. E a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, trouxeram, maus e bons, congregaram, convidaram para. E aí, a sala ficou cheia de convidados para o banquete de bodas. Aí o rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa. Que baita sala deveria ser, né, na história. Para caber todo mundo à mesa.
Mas o importante era que os convidados teriam uma mesa para se sentar. E viu ali, à mesa, um homem que não estava com veste nupcial. Foi convidado, atendeu o convite, mas não estava com a veste para aquela festa. E disse-lhe o rei a esse convidado sem a veste nupcial: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido o vestido nupcial? E esse convidado ficou mudo. Então, o rei disse aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bem, tem de tudo nessa história, né? Tem violência, tem a recusa de convidados, tem o impositivo de estar na festa devidamente aparelhado, com a túnica, com a veste nupcial. Tem a expulsão desse que não estava com a túnica, atado, mãos e pés, imobilizado e lançado às trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente. O que chamou mais a atenção de vocês? É tanta coisa, né? É tanta coisa. Não vai dar para, de fato, transitar em tudo que essa parábola tem. Mas algumas coisas dá para a gente chegar no nosso propósito. Foi mais assustador ou interessante nessa história de uma festa de casamento? Sim. Atado, né? Jogado. Atado, mãos e pés, imobilizou, não pode se mexer. E vai para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Forte. Acho que isso foi mais... É forte. Muito forte, né? Então, e aí, se a gente for investigar, né, analiticamente, por que alguém precisa ser imobilizado? Atado, mãos e pés. Imobilizado e lançado fora da festa e para um lugar terrível, onde há choro e ranger de dente. Onde há choro e ranger de dentes, há sofrimento. Então, por que alguém cai na vibe do sofrimento? Por que alguém tem que trilhar um caminho de sofrimento? E, além de trilhar um caminho onde as circunstâncias e as experiências são de sofrimento, ainda atado, imobilizado. Por quê? Já que esses personagens representam segmentos de humanidade, né? Jesus estava falando para quem? Para uma humanidade que iria ouvi-lo não só lá na hora, no estágio de maturidade que aquelas pessoas estavam, mas queriam também ouvi-lo depois. Não agora, nós estamos aqui a ouvir essa história, na altura de 2022. O que nós temos de correlato a isso? Será que a gente poderia se aventurar a imaginar que o ser humano ele pode ser limitado em suas possibilidades, atado pés e mãos, sem movimento, passar por limitações e viver experiências de sofrimento
tornando mais suave, né, o fato descrito. Seres humanos que precisam de ser limitados em suas possibilidades. Então, tem braço e perna, mas se tiver atado, não tem como movimentar-se, transitar-se livremente. E viver a experiência de estar nas trevas exteriores, as trevas do mundo. Tudo aquilo que no mundo gera sofrimento. Haveria motivo para que um ser humano visse essa experiência, ser limitado e experimentar não só dores, né? O sofrimento propriamente dito, quer dizer, uma experiência de dor com, né, com aquela resistência à própria dor, sob a forma de sofrimento. Existe isso no planeta? Mas da forma que o senhor está colocando, que eu estou imaginando, a gente começa a conectar isso às nossas reencarnações. Então, as boldas estão aí. Há um convite, É. né? Há uma festa. A gente está convidado. E a nossa história está vindo de encarnação em encarnação. E esse convite foi a várias naturezas de pessoas, né? O primeiro convite, o segundo convite, as diferentes reações, né, que tiveram. Vou para o lazer, vou para a minha ocupação profissional. Outros que pegam os emissários que fazem o convite e os destroem. Então, nós estivemos vivendo ao longo das encarnações, talvez estes personagens todos. Desde um primeiro chamado que a gente nem ligou. Se a gente tivesse lá a época de Jesus, né? Pode ser que sim. Será que a gente estaria ouvindo? Será que a gente iria se tocar? Pode ser que não. Muitos nem se tocaram, não quiseram nem saber. Outros preferiram o descanso ao invés de dar atenção a essa festa, para ir ver que festa é essa e curtir o fruir dela. Outros foram agressivos ao receber o convite. Ah, que nada, que isso aí é coisa de louco. Esse cara é um agitador, merece ser eliminado. Será que nós já não passamos por essas experiências? Será que não passamos pela experiência de aceitar o convite, ir para a festa, devidamente aparelhado para estar na festa, ou não? Fomos para a festa, mas não estávamos adequados a essa festa. E por não estar adequado a essa festa, fomos limitados e lançados a viver experiências de sofrimento. Poderia, não? A gente ter passado por todos esses personagens, por essas hipóteses. É por aí, André? Faz sentido? Se a gente fosse ver, dá para esmiuçar mais, só esse fato, né? Esses diferentes convidados. Mas eu estou precisando de seguir adiante para ver mais ângulos. O que mais que é intrigante nessa parábola? Qual que é a veste? Que veste que é essa? A tal da túnica, ou da veste nupcial, né? Que veste é essa? E que efeito tem não estar com a veste? Tão drástico, né? Se não estiver com a veste, é motivo como que de uma repercussão drástica. Fique imobilizado e vai passar pelas experiências de dor. Um rei que nos convida para um casamento, supondo que
tendo sido convidado, precisasse estar com uma veste. E em não estando, ufa, uma repercussão extraordinária. Será que esse rei poderia ser o convite para a nossa espiritualidade? O divino, o Deus, o Criador, que desde que somos humanos, ele nos inclui e nos chama para viver essa natureza. A natureza que todo ser humano também é, de ser divino. Será que o ser humano tem algo de divino em si? Ele teria alguma coisa em si mesmo que seja divino? E entendo essa natureza divina, nós estaríamos sendo, ao longo da história, atraídos, chamados, conclamados a vivenciar o divino que somos. E fazendo, então, essa refutação ao convite e chegando ao nosso momento atual, em que condições? E esse convite, ele implica em algumas características, como essa túnica, para estar na festa. Que túnica seria essa? Então, um ser que possa ter algo de divino em si, sendo chamado, permanentemente chamado, de várias formas, em cada tempo. Qual seria a túnica que daria o crédito, o aval, o passaporte para a criatura estar na festa, estar na conexão com a divindade, estar encaixado, ocupado na vivência dessa natureza que hoje a gente poderia chamar de espiritualidade. Nós, na nossa natureza divina, temos um universo que se abre para nós, que é a nossa essência, as manifestações de nós mesmos naquilo que é de fato divino. Se somos divinos, como que esse divino está em nós? Em que instância de nós mesmos está o divino em nós, nessa natureza? O que seria isso que é divino, que está em nós? Que faz parte de nós mesmos. Somos nós mesmos. Nossa capacidade de pensar? Nossa capacidade de criar sentimentos e emoções? A nossa vontade que nos impulsiona à ação? Ou há uma outra estrutura que marca a presença de Deus em nós? Quando os espíritos perguntaram, quando Kardec perguntou aos espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? Ele respondeu, na consciência. Se as leis de Deus já estão escritas na consciência, elas não vão ser escritas, elas estão escritas. O ser humano, em si mesmo, na sua essência, na sua consciência, ele, como consciência, já tem todas as leis divinas esculpidas, estabelecidas dentro de si mesmo. Por isso que a consciência é o divino, é a natureza divina que somos nós. Então,
espiritualidade, consciência, Deus. Leis naturais em nós. O convite é para que essa divindade que está em nós exista e se manifeste. Mas quando a gente rejeita, quando a gente não está vestido ou investido destas leis que estão já esculpidas em nossa consciência, quando nós não somos consciência presente, a que somos condenados? Ficarmos reduzidos, perdermos toda a nossa grandeza, todo o nosso poder de participar de um banquete, limitados em movimento e vivendo a experiência do acerto e do erro, gerando dor no caminho. Porque contamos com o quê quando abrimos mão da consciência? Contamos com uma outra estrutura, que não é a consciência. Então, em nossa mente, a gente conta com raciocínio, que é capaz de analisar, de comparar, de interpretar, de sintetizar, de fazer deduções, de chegar a conclusões por indução. Temos essas estruturas que fomos desenvolvendo na experiência multimilenar. Então, termos tudo isso no nosso universo mental é uma construção trabalhosa que nós realizamos. E, para isso, viemos lá da condição de seres primitivos até o que somos agora. O homem das cavernas, o homem primitivo que já fomos, experienciou, viveu, lidou com o mundo exterior e aprendeu, sobreviveu, desenvolveu inteligências. E esse mundo mental também, em paralelo, esteve associado a emoções e a sentimentos, que são outras habilidades diferentes da criação do mundo mental. E fomos também desenvolvendo a nossa capacidade de enfrentar situações novas, vencer os desafios e incorporar a nós mesmos habilidades, competências. E usarmos a força que nos impulsiona à ação. E a gente modela esses 3 universos que são do ser humano. A gente modela o mundo mental e ele se coloca à nossa disposição para que a gente dê conta de cada instante que a gente vive. E nós fomos modelando também esse mundo emocional para darmos conta dos desafios e das experiências que fomos vivendo. E a gente foi modelando também a nossa vontade, que tanto pode ser muito frágil, incipiente, quanto pode ser uma vontade poderosa. Nós sabemos manejar isso. E todo esse arsenal de experiência foi compondo o que somos hoje como seres sobreviventes ao longo da história. Se fôssemos juntar todo esse pacote do que nosso pensamento gerou, nosso mundo mental produziu, criou,
nesse turbilhão de milênios, o que as nossas emoções criaram, que a nossa vontade foi capaz de promover. Isso tudo junto, hoje, numa linguagem de uma ciência da psicologia, se identifica como o nosso subconsciente, esse grande baú de experiências criadas por nós, com raciocínio, emoção e vontade. E desenvolvemos hábitos, e construímos crenças, e acumulamos verdades. Esse grande repertório que a gente acumulou, hoje é o nosso subconsciente, porque, de certa forma, estamos estruturados para dar certo, nossas estruturas orgânicas, nervosas, estão preparadas para isso. Hoje já se compreende que o mesmo comportamento repetido 4, 5, 6, 7 vezes ou mais, ele se torna um comportamento automático, vira hábito. Ou simplesmente o cérebro dá pronto para nós, a nossa mente dá pronto para nós, o que é para fazer, como que é para fazer, porque a gente já repetiu, e já fizemos muitas vezes, agora é só repetir do jeito que a gente já fez. De tal maneira que, se a gente acordar e simplesmente deixar a vida nos levar, nós chegamos perfeitamente ao final do dia, tendo feito tudo que era para fazer no programa do dia, com esse recurso que a gente tem. Nossas verdades, nossos hábitos, nossas crenças, nossos costumes, nossas tradições, nosso jeito de levar a vida, nossa personalidade, nossos instintos que a gente foi carregando desde o mundo animal até agora, que são essenciais ainda para a nossa sobrevivência, né? Não precisamos pensar se tocarmos num objeto pontiagudo, que a gente já faz um movimento de retração, evitando nos machucar, né? Então, essa juntada que é da nossa autoria está à nossa disposição para dar conta dos desafios. Só que, fantástico como é esse subconsciente, ele é limitado. Tudo que ele aprendeu foi por tentativa, por ensaio e erro, e ele tem um acumulado que serve bastante, mas não serve para tudo. E aí que entra em cena o convite, ao qual nós fomos tocados desde que estivemos imbuídos de consciência. Permita que esse comando em que a estrutura consciência se faz presente e consegue resolver os desafios da vida com criatividade, de forma inusitada e com soluções para qualquer dificuldade. Não é assim que a nossa consciência se disponibiliza para nós? Qual é a pergunta que nós façamos a essa estrutura, que é o divino em nós? Qual é a pergunta que não fica respondida? E qual é a resposta que advém dessa estrutura que não seja perfeita? Já temos as evidências disso. Sempre que consultamos nossa consciência e tivermos disposição, a atitude de esperar e captar a resposta da consciência, não há erro. Se não há erro, não há adoecimento, não há culpa, não há medo, porque se tudo tem resposta, não tem medo.
não tem nada para corrigir, porque o que veio é totalmente certo, perfeito. Faz sentido que, movidos pela consciência, sob a gestão da consciência, se estivermos presentes aqui, agora, inteiros como consciência, é real que a gente encontra a resposta para tudo? Soluções perfeitas? A história mostra que sim. As histórias pessoais humanas revelam isso. As criaturas espiritualizadas, sábias, portadoras, desenvolvedoras das virtudes possíveis a um ser humano, todas elas vivenciam isso. São poucas, mas existem. E nós, no grande coletivo, também vivenciamos isso, só que poucamente. Coração de mãe tem solução, né? Porque ama. O trato com o filho, quando aquela vibração do amor incondicional se faz presente, mãe não tem medo de nada para resolver a vida do filho. Enfrenta qualquer coisa na certeza de que vai ter solução. Por isso que nós humanos precisamos passar pela experiência da maternidade ou da paternidade para termos chance de viver essa natureza de amor. Essa natureza de amor. A gente vive muitas naturezas de amor, mas essa do amor incondicional, ou é uma paternidade com uma devoção real, ou uma maternidade com devoção real, que vivencia naturalmente esse amor incondicional. Mas isso não é exclusivo de maternidade e paternidade, isso é para o ser humano. E é esse o convite para a festa de casamento. Que a gente viva a condição desse convidado com veste nupcial, aparelhado para usar as estruturas que temos já disponíveis ao longo da nossa história, usar as estruturas que estão aí em cada um de nós, prontas para serem usadas no tanto que nós quisermos. Aí é que está o X da questão. Em liberdade, nós podemos ou não usar. Atender o convite para este reino dos céus. Jesus fez a comparação dessa história do festim com a história do reino dos céus que está por ser implantado no planeta. Que reino é esse? O reino onde o ser humano é lúcido, enxerga tudo com clareza. Enxerga tudo. Não tem aquilo que ele não possa saber. Pode não saber porque não teve necessidade, mas na hora que quiser saber, tem canais de comunicação com o divino que possibilita encontrar as respostas desejadas. E a intuição e a inspiração são os novos sentidos para aqueles que atendem o convite, ou que já atenderam o convite. Quem é intuitivo capta as respostas por essa via. É uma faculdade anímica, assim como a gente tem a capacidade de amar, de pensar, de agir, nós temos a capacidade de captar soluções, ter a visão clara das coisas. Esse é o reino dos céus, que inclui também todas as emoções que nos fazem sentir bem, que nos dão prazer, que nos dão senso de realização pessoal. Alegria, como nos foi sugerido,
na mensagem inicial, que a vida vale a pena ser vivida, incluindo a alegria. A alegria, a gentileza, a bondade, fraternidade, a solidariedade, a inclusão, o desejo sincero de servir sempre. Então, todas essas emoções que geram bem-estar, plenitude, satisfação, são presentes e fluem quando estamos nessa conexão com a nossa natureza divina, com a consciência. Trazendo para o aqui e agora a consciência. É trazer Deus aqui. É fazer o casamento com o divino. Então, a possibilidade de sermos poderosos, com força, capacidade de realização em qualquer coisa que seja necessário empreender. Desatarmos mãos e pés, nos sentirmos livres para a movimentação total. Ficarmos isentos das experiências geradoras de sofrimento, porque na consciência não há erro. É acerto sempre, acerto total, com beleza e perfeição. Basta ouvir a consciência e as soluções que advêm daí. Então, não há dor, não há culpa, não há ódio, não há medo, não há prepotência. Enfim, todas as expressões desconfortáveis da emoção, elas nascem do erro, da ignorância que nos leva a errar. E em errando, nós temos o trabalho de refazer o caminho até acertar. E a função da dor é justamente sinalizar, ó, errou o alvo. Pode tentar de outro jeito, porque desse jeito não deu certo. E a gente arca com as consequências de ter errado, de ter pegado um atalho indevido. E esse caminho ter os percalços que façam parte dele. Então, enquanto ficarmos entregues àquilo que essa estrutura que o ser humano dispõe, que é o seu subconsciente, e mais ainda aquilo que é profundo, né, do seu núcleo central, que é o seu inconsciente, se a gente ficar dependendo daquilo que já está produzido no nosso subconsciente para governar a nossa vida, nós continuamos sem a túnica nupcial. E vamos ser excluídos do céu, que é plenitude, que é bem-estar, que é o poder absoluto que o amor tem na solução de todas as coisas. Exploramos o tempo e chegamos até aqui. E havemos de agora, né, dar um ajuste final a tudo isso. Fechamento. O convite continua soando para que nos espiritualizemos, para que vivamos a nossa natureza essencial. Sempre, nunca parou de existir. Quanto que a gente fica vestido na túnica nupcial? Quanto que a gente fica casado com Deus, na festa com o divino? Será que basta ficar só com essas migalhas de divindade em nós? Será que a gente não se cansou de sofrer? Será que a gente ainda tem necessidade de sofrer para governar a vida? Governar sofrendo? Governar limitado, sem a lucidez máxima que a gente possa ter, sem as emoções e sentimentos que nos são saudáveis e prazerosos, sem o vigor da coragem, da vontade para fazer o que tiver que ser feito, sem titubear. Será que a gente precisa se demorar ainda muito mais nisso para dar conta da vida? Ou já estamos suficientemente maduros
para assumir de vez o céu que nos é oferecido. Bem, levemos conosco a pergunta: até que ponto eu preciso sofrer? Até que ponto eu vou ficar acomodado àquilo que foi até agora, sem fazer nenhum movimento qualitativo de mudança? Do tipo, meu subconsciente é uma maravilha, o ego, ele é fantástico e maravilhoso, foi com ele que eu cheguei até aqui. Mas ele existe para me servir, e não eu para servi-lo. O ego é comandante, controlador. No ego, nós somos todos controladores, intensamente controladores, desejando que a vida seja segundo a ótica do ego. E nós somos comandados por ele, em grande parte do nosso tempo. Que diálogo salutar poderíamos ter com essa estrutura? Olha, eu sei que você existe para me servir. Tudo que você fez até agora foi para me ajudar. Foi com você que eu fui dando conta das coisas que eu dei conta e de grande parte das coisas que eu aprendi. Pisei muito na bola, é verdade, nós pisamos muito na bola, mas foi na tentativa de acertar. Eu te reconheço e te dispenso de controlar a minha vida. Deixa que eu controlo. Então, essa relação gostosa e amorosa, toda vez que a gente pisar na bola, dá uma chamada no ego. E olha, nós podemos nos ver em vários papéis, né? Cada um de nós, né? Nós somos, cada um de nós, o pai, a mãe, o profissional, o religioso, né? Quantos papéis nós nos investimos, né? De quantos papéis a gente se investe. E a gente pode dialogar com cada um desses personagens. Sempre que ele aparecer e estiver no comando. O ego não pede licença para comandar. Ele toma de assalto e vai comandando. Essa é a nossa natureza. Diferente da nossa divindade, do Deus que somos. O Deus que somos ama incondicionalmente, não guerreia, faz, acontece. A luz chega, o amor se manifesta e as coisas se resolvem. Simplesmente as coisas se resolvem. Por isso, nós podemos estabelecer, doravante, um diálogo permanente com os nossos personagens. Todas essas manifestações dessa estrutura que foi se formando ao longo do tempo, com muito esforço, com muito trabalho, mas sempre para lembrar cada um destes personagens: você existe para me servir. Descanse, que eu controlo, que eu comando, eu diria. A gente não precisa brigar com os nossos personagens. A gente acolhe e diz: deixa que eu cuido. Você não precisa controlar. Então, a gente muda de lugar. E o fluxo comandador da vida, o fluxo no qual a gente se mergulha para viver este instante que a gente vive, ele nos dá o necessário para que tudo dê certo. A gente não costuma dizer que aos olhos de Deus tudo está certo e tudo vai dar certo, porque ele é perfeito. É o Deus Todo-Poderoso, ele é divino, ele é o máximo em tudo. Então, casados com Deus, na intimidade com Deus, tudo dá certo.
tudo está resolvido. Se não manifestou ainda a solução, vai manifestar. Então, não precisa controlar nada, não precisa brigar por nada, porque o amor chega, a lucidez chega, a força chega e tudo se resolve. Simples assim. Um grande desafio que está aí pulsando para cada um de nós. Vamos continuar no mundo de provas e expiações? Tendo que passar por prova, teste, para ver se o divino se manifesta? A gente pode dispensar essa roda de atormentações e optar para sermos nós mesmos, assumindo como divinos comando da vida. Alguém quer dizer alguma coisa? O tempo se foi. Está na hora de encerrar. Aliás, já deve ter passado, né? Tá bom. Ficamos por aqui hoje. A parábola é realmente intrigante. Tem coisa, né? Tem coisa. A festa de casamento da nossa união com o divino, com Deus. Que essa união se perpetue. Vamos orar? Senhor da vida, Senhor das bênçãos, eis-nos aqui, Senhor. Filhas, filhos do seu amor, da sua luz, da sua força. Sentimos-nos atraídos pelo convite que nos fazes para estarmos contigo e vivermos esta festa de núpcias a cada instante da nossa vida. Reconhecemos, Pai Celeste, que sempre estivestes enviando seus convites a cada um de nós. E hesitamos, às vezes. Rejeitamos outras vezes. Fomos violentos. E hoje, Senhor, sentimos desejosos dessa aproximação com a luz que está em nós, com o afeto que está em nós, com a força que está em nós, vindos de Ti. Ousamos fazer um pedido, Senhor. Faça de cada um de nós instrumentos da sua vontade. E na nossa individualidade, Senhor, consigamos ser aqueles que dizem: onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde haja ofensa, que eu leve o perdão. Onde haja discórdia, que eu leve a união. Onde haja dúvida, que eu leve a fé. Onde haja erro,
que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Senhor, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, porque dando, recebemos, perdoando, somos perdoados, e morrendo em tudo que é ilusão e transitório, é que nascemos para o que é essencial e permanente. Conte conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.